Me foi passado um tema, freedom, liberdade, e faz parte da minha vida esse tema. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis 31, versos 2 e 3, será a nossa leitura inicial. Deus tem uma mensagem madura hoje para falar ao nosso coração. Sei que somos jovens aqui. Ainda falei para o Johnny, Johnny, você é líder, eu sou pastor, você pula, eu disfarço. Mas a gente precisa de uma mensagem madura para a gente amadurecer também, amém? Eu creio que é um tempo de amadurecimento. Não vai haver pessoas livres se elas não forem maduras, tá? E Deus quer falar isso ao nosso coração. Quem achou, diga glória a Deus. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais e para a sua parentela, eu estarei com você. Você pode fechar seus olhos? Desliga o seu celular também, para nada te atrapalhar. Senhor, nós colocamos o nosso coração e vida em tuas mãos, ó Pai, expostos, vulneráveis, sem resistências, clamando, Deus, suplicando pelo teu agir sobre as nossas vidas. Não queremos ser, ó Deus amado, apenas uma geração eufórica. Nós queremos ser uma geração firmada. Para isso, Deus, só existe um alicerce seguro que foi colocado, que é Cristo. Mas para permanecermos nele, nós dependemos, ó Pai, da palavra que nos alimenta. Por isso, sacia nossa sede, Senhor. Ó Deus, tira essa fome, pelo menos na noite de hoje, que está no nosso coração em relação àquilo que o Senhor tem a falar. Que esse alimento mude a nossa história. Nós oramos e te aplaudimos em nome de Jesus. Esse texto mostra que as coisas mudam com o passar do tempo. O texto está dizendo que o Labão, que um dia foi bom, agora não está com cara de bons amigos. E as circunstâncias da vida vão mudar. Muitos aqui, como meu filho, como o filho da pastora Tati, ainda são pré-adolescentes, não são nem adolescentes ainda. 12 anos, 13 anos, poucas responsabilidades. Talvez a responsabilidade maior que esteja sobre a vida deles agora, única e exclusiva, é obedecer o Senhor. E o tempo vai passar, as coisas vão mudar, e existem momentos que foram incríveis na nossa vida, mas não continuarão assim. E sempre a gente pensa, poxa Deus, por que essa dificuldade? Por que esse problema? Por que essa luta e por que comigo? E quando a gente para pensar o porquê de situações assim, a gente começa a entender que se elas não acontecerem, a gente não chega aonde Deus quer que a gente chegue. A gente não começa a fazer e não vive o que Deus quer que a gente viva. Então, se tudo for muito confortável na nossa vida, tudo muito tranquilo, tudo muito fácil, a gente nunca vai sair dessa zona de conforto. Mas todos nós carregamos aqui uma promessa. E dentro disso, Deus ele vai permitir com que coisas sejam favoráveis por um tempo, pastor Regis. Mas esse tempo de favorecimento vai passar. E é incrível ver que o adversário, eu vou colocar entre aspas aqui, o inimigo da vez de Jacó, é seu sogro. E imagina você a alegria de você dar um neto para o seu sogro, de você tratar bem a filha do seu sogro, de você se tornar um filho para o seu sogro, e de repente seu sogro se volta contra você e começa a mostrar uma cara fechada porque você cresceu, porque você prosperou, porque você foi abençoado. É um pouco quanto estranho, mas é o que está acontecendo. E no momento difícil, eu vejo o texto dizer: e o Senhor disse a Jacó:
Mas eu tenho uma convicção no meu coração, irmãos, que Deus, Ele não lança palavras assim ao léu, sabe? Deus fala com quem fala com Ele. E essa situação difícil fez, em algum momento, a Bíblia não mostra, mas o momento difícil faz a gente intensificar a nossa busca pelo Senhor. A situação desconfortável faz com que a gente aumente a intensidade do nosso relacionamento de busca com o Senhor. Não falo nem de fidelidade, nem de santidade, porque às vezes nós somos fiéis, mas a gente não está tão intenso na vida de oração. Às vezes nós somos santos, mas não estamos tão afincos ali na vida de oração, mas a situação difícil leva Jacó para esse lugar. Eu quero acreditar assim, amém? Amém? E Deus traz para ele uma resposta. Não é o cenário que acontece com muitos aqui hoje nessa noite? Ficou difícil, você orou e chegou aqui esperando de Deus uma, e Deus está respondendo: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. E olha só, irmãos, essa era para ser a mensagem mais abençoadora para a vida de Jacó, mas não é. Talvez depois de passar anos em uma terra estranha, longe do seu pai, longe de sua mãe, longe de sua família, o que ele mais queria era voltar para a casa do seu pai. Mas nem sempre querer é poder. E eu acredito que ele queria, mas dentro dele mesmo ele pensava não poder. Outra coisa que a gente vê esse versículo dizer é a ordem de Deus: vá para lá. Naturalmente a gente obedece, mas Deus faz questão de colocar aqui algo importantíssimo nessa frase, que é: eu vou estar com você. E aí a gente é a realização do meu desejo com a presença de Deus na minha vida. Incrível. Vou viver isso de maneira extraordinária, vai ser maravilhoso. Mas o coração de Jacó não está tão favorável assim para essa história. Isso porque Jacó não é um homem livre. Não basta só ter desejos no coração, e não basta somente saber que Deus é conosco. Nós precisamos experimentar liberdade na nossa vida. E eu separei aqui coisas que hoje eu passei a manhã inteira pensando em vocês aqui. Mas eu separei coisas importantes para que a gente possa pensar. Primeiro, liberdade não é apenas ausência de correntes, mas é ter autonomia de seguir o meu caminho. Não basta só olhar para o chão e ver correntes que foram destruídas, cadeias que foram abertas, se eu não consigo, não tenho liberdade para seguir o meu caminho. E olha só que coisa, existe algo mais libertador do que Deus falar: vá para lá? Não, não existe. Existe algo mais poderoso do que Deus falar: vá para lá? Não, não existe. Existe ainda algo maior do que Deus falar: vou estar com você. Isso é tão precioso que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Mas olha só, Deus está falando com Jacó: eu sou com você, mas Jacó teme. E aqui a gente começa a entender um pouco da diferença de estar liberto e não estar liberto. O cativo que ouve Deus falar com ele sente medo no coração. O liberto que ouve Deus falar com ele sente paz independente do ambiente. E escute só, essa frase ela é poética e metafórica. Na poesia a gente vai enxergar a beleza do escritor, aquilo que ele quis transmitir. A gente vai sentir a emoção do texto. A gente pode interpretar ela de maneira muito emocionante. Eu não sei se você se identifica comigo, mas eu já vivi alguns cativeiros na vida. Já vivi o cativeiro dos vícios, já estive encarcerado literalmente. E graças a Deus fui considerado inocente, porque o crime realmente não era meu. Mas estar atrás das grades é difícil, estar preso em cativeiro não é fácil. E esse texto, essa frase que eu li para vocês, tem sim essa característica poética, mas preste atenção, como metáfora em figura de linguagem, ela vai enriquecer a comunicação em relação àquele que fala e o ouvinte. Porque o fato de eu falar que não basta ter correntes quebradas, faz você enxergar o chão da sua vida
vendo que cadeias foram destruídas, amém? Mas será que você está conseguindo andar? Será que você tem a autonomia para ser quem é para você ser? Será que você tem chegado aonde é para você chegar? Quem está comigo, diga glória a Deus. Então a gente vê que essa mensagem, de forma metafórica, também se torna impactante e inesquecível. Eu nunca mais vou me esquecer do dia que eu ouvi que não basta ter correntes quebradas. É necessário ter autonomia para ser aquilo que eu tenho que ser. E a gente vê liberdade ser um tema discutido por filósofo, estudioso, cientista. Talvez libertação seja o tema que mais se prega ainda nos altares da nossa igreja, das nossas igrejas, da igreja de Cristo em geral, porque existe esse propósito sobre a nossa vida. É complexo, mas a gente precisa viver. Mas da forma mais básica de se dizer o que é liberdade, a gente percebe que é a ausência de restrições ou coerções. Não existem impedimentos. O indivíduo é livre quando ele não está sujeito a forças que o impedem de seguir a sua jornada. Quando ele olha diante de si e ele pode tomar a decisão que ele quiser. Não tem a influência de amigos, não tem as pressões do mundo, não tem a luta do inferno, só tem a liberdade para que ele possa seguir e viver aquilo que ele tem que viver de acordo com sua própria vontade. E aí você vai dizer assim: mas pastor, eu sou servo de Deus, eu não posso viver a minha vontade. Não, você não pode viver enquanto você não foi transformado pelo Senhor. Porque quando Deus te transforma, Ele muda a tua vontade. E se não fosse assim, Ele não falaria jamais: deleita-te em mim que eu realizo o desejo do seu coração. Então somos livres quando somos transformados, tendo condição de viver aquilo que tem sido plantado dentro de nós. E escute, irmãos, uma coisa é querer voltar para casa e não poder voltar para casa. Uma coisa é saber que eu tenho um projeto para realizar e a maior autoridade do universo, o ser que criou todas as coisas, está dizendo: eu vou estar com você. Mas eu dar um passo para trás e dizer: não, eu não posso ir para lá, mesmo sendo o desejo do meu coração, porque tem impedimentos. Existem barreiras, tem dificuldades. Se não são externas, são internas. Se não são diabólicas e nem divinas, é o meu ser que não consegue se mover para onde eu tenho que ir. E talvez esse seja o seu retrato hoje, nessa noite, como já foi o meu. Quero e não consigo, quero e não chego, quero e não posso, quero e não vivo. O que mais uma pessoa busca na vida é liberdade. E esse Jacó sempre quis ser livre, sempre quis ser abençoado. Mas eu tenho alguns versículos ainda para compartilhar com você sobre liberdade. Primeiro, 2 Coríntios 3,17, Paulo escreve assim: ora, este Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E olha que coisa maravilhosa: onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Vire para alguém que está do seu lado e pergunte: o Espírito do Senhor está aí, irmão? Se esse ficou com dúvida, vira para o outro lado e fala: o Espírito do Senhor está aí, irmão? E aí a gente começa a enxergar que existe uma condicionante para ser verdadeiramente livre. Não é sobre estar na igreja, não é sobre participar de mais um conexão, não é sobre não faltar em um connect, não é sobre ir a um retiro, porque eu posso fazer todas essas coisas e Deus não está em mim. Eu posso ter comunhão com pessoas, porque escute, o vínculo da nossa comunhão pode ser apenas o talento que a gente tem. Eu acho impressionante como o músico se entende fácil.
O Sorriso está aí tocando hoje guitarra e ele olha para todo mundo sorrindo assim, todo mundo entende ele. Preste atenção. Nós podemos ter comunhão aqui uns com os outros por vários motivos. Meu filho tem atração por futebol, os colegas deles da escola é tudo gente que joga bola. O outro gosta de boneco, o outro gosta de desenho, gosta de computador. E as conexões vão se criando por aquilo que a gente tem no nosso coração. Mas olha só, estar aqui só por gostar de alguém, ir bem com a cara de alguém, não significa com que eu seja uma pessoa livre. E isso tem que preocupar. Lembra que eu disse que é uma mensagem de amadurecimento? Tem que preocupar a minha vida, porque eu posso estar perto de você, mas estar totalmente longe do Senhor. E só existe liberdade onde o Senhor está. Então a gente não é livre porque quer. E Jacó queria ser livre, mas não é. Segunda coisa, João 8,36, a gente vê a palavra do Senhor dizer: se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E aqui duas coisas chamam a atenção. Pode haver uma falsa liberdade. A Bíblia está dizendo: se o Filho libertar, verdadeiramente será livre. E olha só, irmãos, são duas coisas. A primeira delas, existe um instrumento de libertação, que no nosso caso é uma pessoa. É a pessoa de Jesus. Se o Filho libertar, verdadeiramente eu serei livre. Mas olha só, será que a liberdade que eu penso ter é a que o Filho proporciona a mim? Vire para quem está do seu lado, pergunte para essa pessoa: foi o Filho quem te libertou? Se você ficou com dúvidas, vire para o outro lado e pergunte para essa pessoa: você tem certeza que você está liberto por Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus? Deixa eu terminar aqui. Aí você fala com a pastora aqui. Podemos estar experimentando uma falsa liberdade. Podemos estar enganando a nós mesmos. E o maior golpe que a gente pode sentir é esse. Não é de alguém nos enganar. Isso a gente supera. Deixa para trás. O problema é quando você se sabota. E muitas vezes não consegue sair do calabouço que você se enfiou. Mas a gente vê que existe um Filho poderoso que traz libertação. Eu quero profetizar a liberdade aqui hoje, nessa noite. Se você concorda comigo, levante a tua mão e abra a tua boca, dizendo: eu creio que o Filho tem poder para libertar, eu creio que Ele tem autoridade para libertar, eu creio que não existe cadeias que podem resistir a Ele. Ele já trancou o diabo e a morte no inferno, e Ele também quebrou todas as cadeias que estavam em minha vida. O Filho ainda liberta, o Filho ainda transforma, o Filho ainda muda histórias, e eu quero uma liberdade verdadeira. Romanos 8:2, Paulo diz: porque a lei do Senhor, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. E aí a gente percebe que pecado e morte não são amigos, são inimigos. Como é que você tem tratado o pecado? Porque o que Paulo está dizendo é que a lei do Espírito de vida é isso: é liberdade do pecado e da morte. Eles são inimigos. Eles não me permitem viver conforme a minha própria vontade, quanto mais viver conforme a vontade de Deus. Eu
tenho uma experiência traumática na minha vida, irmãos, de tantas. Mas essa eu me lembro que, depois que eu me tornei um viciado em crack, eu lembro que eu estava indo em direção à biqueira e lágrimas escorriam do meu rosto. E não é que eu estava com saudade de casa, não é que eu queria voltar para casa, não é que eu queria entrar na igreja e participar de um culto, não, é que eu não queria ir comprar droga. Olha que coisa louca. Eu estou indo em direção a um lugar que eu não quero ir. Estou fazendo algo que eu não quero fazer, a ponto de lágrimas estar escorrendo dos meus olhos, porque a minha vontade era outra, mas o inimigo chamado pecado manipulava minha vida a ponto de sabotar minha própria vontade. Eu acho interessante porque é sempre assim. Primeiro envolve, seduz, é legal, é bacana, é gostoso. Que experiência maravilhosa. Mas o fim é traumático. Porque a última ação do pecado em nossa vida se chama morte. E se tem uma coisa que nós sempre estamos lutando contra, é a morte. Ninguém quer morrer. Ninguém quer adoecer, ninguém quer sofrer um acidente de carro, ninguém quer entrar no avião e o avião cair, porque tudo isso daí está associado à morte. Mas por que a gente insiste em pecar? Por que a gente insiste em continuar flertando com aquilo que um dia vai destruir a minha vida? Se o que eu mais quero é viver, por que eu continuo fazendo coisas que aprisionam a minha vida até o dia de tirar ela totalmente de mim? E aqui Paulo está dizendo que a lei do espírito de vida é essa, é vencer os nossos inimigos. E eu quero profetizar, se você ainda não viu a vitória sobre os seus inimigos, você vai ver hoje nessa noite em nome de Jesus. Se você não entendia pecado como inimigo, você está entendendo agora. E se você pensava que não podia vencê-lo, você vai vencê-lo hoje para a glória de Jesus Cristo de Nazaré. Eu creio nisso. Alguém acredita aqui comigo? Levante a tua mão, abre a tua boca e dê o maior brado de glória a Deus que você pode dar hoje nessa noite. Porque aonde tem cadeias quebradas, existe alegria e vida. Gálatas 5:1, mesmo Paulo escreve: para a liberdade você foi chamado por Cristo, para a liberdade que Ele te libertou. Olha que texto incrível, para a liberdade que Ele te... Quer dizer que o Senhor não nos aprisiona, a gente decide se acorrentar nele. Paulo se acorrenta em Cristo, acorrentado em Cristo, sempre sofredor de Cristo. Mas olha o propósito do Senhor na nossa vida: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo à escravidão. E olha só, precisa amadurecer quanto a isso. Estou livre hoje, glória a Deus, mas preciso continuar livre amanhã. Mesmo eu sendo verdadeiramente livre, mesmo verdadeiramente eu tendo um encontro com Deus, mesmo verdadeiramente eu sendo cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que eu preciso preservar aquilo que eu recebi. E olha só, fomos libertos para ter autonomia, para poder realizar as nossas vontades, para poder manifestar o fruto do Espírito Santo chamado domínio próprio. Irmãos, eu não tenho nada contra buscar dons, mas a gente está preocupado com um momento de altar, a gente está preocupado com um momento de internet, mas a gente não se atenta para o descontrole da nossa vida quando a gente não está liberto. A gente quer a sabedoria da palavra para pregar como ninguém, a gente quer a língua estranha para profetizar como nenhum outro, a gente quer a revelação que ninguém teve ainda. Eu não sei, mas eu me coloco no meu lugar. Eu acho que eu só vou subir ao terceiro céu no arrebatamento. Não vou ter a oportunidade que Paulo teve de subir e voltar.
Mas a gente se preocupa sempre com essas coisas que nos promovem e se esquece daquilo que é fundamental para nos dar equilíbrio. E o que adianta eu ser uma Ferrari do dom da pregação, mas ser um Fusca velho e maltratado no freio da vida? O que adianta eu brilhar hoje e apagar amanhã? O que adianta eu pregar aqui hoje e amanhã está destruída a minha família no álcool, na prostituição, nas drogas, na mentira, no engano? Olha só que coisa, eu fui liberto para ser livre. E a gente não pode estar aqui hoje, nessa noite maravilhosa de março, buscando aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida e trocando amanhã por pratos de lentilhas que serão oferecidos para nós no caminho da nossa vida. O que Deus está fazendo na sua vida hoje não é apenas para hoje, mas Ele está mostrando para você: eu sou com você, estou contigo, e é somente na minha presença, com o meu Espírito sobre você, que a liberdade que eu te entrego permanecerá sobre a sua vida. Então o maior desejo do nosso coração não é ser liberto, mas é continuar livre. Ser liberto, a gente pode resolver esse problema agora, mas continuar livre é a chave mais importante da nossa história. E Deus não tem, irmãos, um culto para você, Ele tem uma vida inteira. Você pode dizer para quem está do seu lado: Deus tem uma vida inteira para você. Não é apenas um culto que Ele te enche. Diga para essa pessoa: não é somente essa noite que Ele te preenche, mas amanhã, a hora que você abrir os teus olhos, aquele que não dorme nem tosqueneja, que luta as tuas batalhas enquanto você descansa, Ele estará ali dentro do teu quarto, preenchendo aquele ambiente, te dando certeza de que a mesma liberdade que você viveu hoje, ela estará disponível para você viver amanhã, para a glória do seu nome. O mesmo pecado que você conseguiu viver hoje, você vai conseguir vencer amanhã, para a glória de Deus. A mesma morte que não tocou em você hoje, não te tocará, porque Ele estará contigo. É isso que a Bíblia diz sobre liberdade. E Jacó tem aquilo que eu e você busca tanto: uma mensagem de Deus, uma palavra do Senhor, uma direção para a nossa vida e a certeza da companhia dEle. Mas Jacó está com medo. E talvez você seja alguém que hoje tem uma direção de Deus para a sua vida. Talvez você seja a pessoa que Deus está falando que Ele é com você, mas você não tem conseguido sair do lugar, você não tem conseguido se mover. Jacó é uma das pessoas mais importantes da história bíblica. No Antigo Testamento, o nome dele só não é tão citado quanto o nome de Moisés. Quando a gente olha sobre a vida de Jacó, existe uma promessa desde o ventre da sua mãe. Quando existe um conflito no ventre dela, e ela se volta para perguntar e questionar ao Senhor: o que é que está acontecendo? Eu sinto algo diferente dentro de mim. Dentro da sua barriga, mulher, existem duas nações, mas a maior vai servir a menor. E a gente vê que a maior, a Esaú, mais forte, nasceu primeiro, bênçãos, primogenitura, tudo sobre a vida dele. Mas Jacó é alguém que nasce agarrado ao pé do seu irmão, dizendo: não, eu vou lutar até o final por aquilo que eu creio que eu posso viver. Mas olha só, ele enfrenta o conflito em sua casa, mente, engana o seu pai, engana seu irmão, sabota a sua vida, vai para a casa de Labão. E quando ele chega na casa de Labão, irmãos, escute só isso, ele casa. Quantos aqui querem casar? Olha aí que glória. Olha aí que glória, olha para o lado, irmão. Talvez, vou perguntar de novo: quantos aqui querem casar? Dá uma olhadinha para o lado. Talvez. Você gosta, né? Vai que é hoje o início de uma grande história na sua vida.
Pode ser, irmãos, Deus marca encontros poderosos. E quando acontece na sua presença é maravilhoso. Mas o Jacó casa, tem filhos, enriquece, prospera, mas não é abençoado, não é livre. E algumas coisas eu aprendo sobre Jacó nesse momento da vida dele, em que Deus está falando com ele por causa do cenário que mudou, do semblante do seu sogro que se transformou, e ele fala: eu não posso mais ficar aqui. Deus fala: volta para casa. Mas ele tem medo no coração, e aí a gente entende que, primeiro, vida com Deus não é hereditária. Meu filho está sentado aí em algum lugar, foi pegar água, carrega na veia dele o meu DNA. Mas você sabe qual que é a minha oração? Senhor, meu filho não precisa passar pelo que eu passei para se tornar quem eu sou. E sabe o que isso mostra? Que eu já entendo que a vida que eu tenho com Deus pode até influenciá-lo nesse momento da sua vida, mas a decisão de viver com o Senhor sempre será dele. E se tem algum filho de pastor aqui hoje nessa noite, escute: a história de relacionamento dos teus pais com Deus é deles. Trate de escrever a tua. Teus pais podem até deixar um legado, mas não vão deixar relacionamento. Teus pais podem te ensinar a orar, mas não vão tirar palavras da tua boca. Teus pais podem até te dar um quarto, mas não conseguirão fazer dele um secreto. E Jacó mostra isso. Será que tem alguém aqui numa posição melhor que a dele? Filho de Isaac, neto de Abraão. Mas Deus está dando uma direção para ele que ele não consegue obedecer. Deus está falando algo para ele, mas que ele não tem paz em si mesmo para viver. E aqui a gente aprende que vida com Deus não é hereditária. Eu preciso ter a minha. E se você está louco para viver, irmão, na aba de alguém, sai dessa. Todos os pastores que vão pregar aqui são uma bênção. Todos os músicos que vão cantar aqui é uma bênção. A galera ficou pulando aqui, mas se não tiver vida com Deus, vai ficar com cara de tacho no culto, olhando e perguntando o que é que está acontecendo aqui. Como o Bruno perguntou: acabou o namoro, está dando glória a Deus e aleluia. Está sepultando o pai, mas está dando glória a Deus e aleluia. E o que é fruto disso, irmão, é o relacionamento com Deus. Abra os seus olhos, porque Jacó deixa bem claro: não é o que o teu pai e a tua mãe vive que vai fazer com que você viva também. Você precisa decidir as suas escolhas. Segunda coisa que eu aprendo com Jacó: ser abençoado não é processo de desejo. Eu quero porque eu quero, e porque eu quero eu vou ter. Não, não vai ter do jeito que você quer, não. Nasceu agarrado no pé do irmão, foi chamado de enganador, suplantador. Se aproveitou do irmão, oferecendo um prato para ele num momento de dificuldade. Você tem a noção, irmão, do oportunismo dessa cena? Você está com fome? Estou, meu irmão, glória a Deus, aleluia. Não, eu te dou, está aqui. Mas eu quero a primogenitura. Eu quero ter o direito sobre a minha vida. Eu quero tirar de você o que é teu, para eu me tornar quem eu quero ser. Ele ouve o conselho de sua mãe. E quando sua mãe, irmão, falar para você mentir, por favor, não obedeça. Vai lá diante do seu pai, fale que você é outra pessoa. Não, mas ele vai conhecer a minha voz. Não, disfarça. Mas ele vai ver que eu não tenho pelo. Não, vou preparar uma roupa para você. Vai lá e diz para o seu pai Isaac que você é Esaú, seu irmão mais velho, para você poder receber a bênção sobre a sua vida. E aí ele vai e se coloca lá debaixo lá. Mas escute, que bênção é essa que gera ameaça de morte dentro de casa? Quando Esaú chega para oferecer a comida ao pai, o pai pergunta: mas quem é que está aí?
Sou eu, pai, seu filho Esaú. Não, Esaú acabou de sair. Não, pai, Esaú acabou de chegar. Não, pai, Esaú está aqui agora. Não, eu acabei de abençoar ele. E aí Esaú brada: Jacó, miserável, está tentando roubar a bênção agora. E eu posso dizer aqui para todos vocês: você nunca será abençoado enquanto você quiser ser outra pessoa. Você só vai ser abençoado quando você quiser ser você mesmo. Porque sobre a tua vida não tem o plano de alguém. Sobre a tua vida Deus deu um plano que é teu. Você não precisa de uma identidade que não é tua para ser abençoado plenamente por um Deus que te ama. A última coisa que eu aprendo com Jacó é que prosperidade não significa liberdade. E quantos entram aqui, dobram o joelho no altar: Deus, eu quero ter dinheiro para isso, para aquilo e para aquilo outro. Quantos Senhor, são vários, irmãos. Houve um tempo que a igreja fazia, acho que algumas ainda fazem, tarde da bênção, conta para pagar, boleto, cartão, sonho, projeto, planta de casa, tudo em cima da mesa assim. Porque as pessoas pensam que ser próspero é ser livre. E Jacó é próspero. A riqueza dele incomoda seu sogro e seus cunhados, a ponto deles não quererem mais Jacó naquele lugar. E a cara fechou, porque ele cresce ou não, ele enriquece ou não, mas ele está na minha terra, a gente precisa tirar ele daqui. E quando ele vai conversar com o Senhor fala para ele: volta para casa, vai para a casa dos seus pais, eu vou ser com você. Mas ele tem medo no coração. Então a gente percebe, irmãos, que a questão não é sobre ser próspero. Porque a gente pode até ter alguma coisa na vida e não conseguir ser o que realmente temos que ser. A gente pode ter condições para fazer qualquer coisa, eu digo financeira, mas às vezes a gente não tem estrutura para conseguir realizar um projeto grande que está no nosso coração. Talvez somente o fato de voltar para casa e estar com os nossos pais. Eu tenho certeza que tem gente aqui que ainda espera o pai e a mãe dormir para poder chegar em casa mais tarde e não encará-los. A desculpa é a faculdade, é o trabalho que comeu mais um pouco de tempo. Não que você precisou fazer uma hora extra, mas você não tem paz de encarar as pessoas que você ama. Você não consegue mais olhar nos olhos deles. E mesmo Deus falando que Ele é com você. E Jacó não era livre, porque Deus falava e ele não conseguia. Mas por quê? Por causa de duas coisas: pecado e morte. Essas são as duas coisas que impedem Jacó de ser o que é para ele ser, de voltar para onde ele deve voltar, de estar onde Deus está falando para ele estar. E eu acho interessante: volta porque eu sou contigo. E isso significa: se você ficar aonde você está, eu não sou mais com você. Coloque isso no seu coração em nome de Jesus. Porque a bênção da continuidade, da presença de Deus, está associada ao fato da obediência de Jacó. Vai que eu sou contigo, fique e eu não sou mais. Só que Jacó não consegue voltar para casa por causa de pecado, devido à sua história de mentira e engano, devido às pessoas que ele feriu lá atrás da sua história. Ele não consegue olhar nos olhos do pai que um dia esteve cego, mas não esteve surdo e ele se passou por outra pessoa. Ele não consegue olhar nos olhos do irmão que ele tentou a vida inteira ser e ter aquilo que ele tinha. Ele não consegue por causa do pecado. E eu te pergunto: até quando o pecado vai impedir você de viver o que Deus tem para a sua vida? Até quando o pecado vai te paralisar? Quando Deus der uma direção para você, e escute, não é uma direção que é nova, não é um acontecimento sobrenatural, não, Deus está falando da expectativa que estava no coração dele. Porque eu não sei se você sabe o que é estar longe de casa.
Todo mundo que está longe de casa, por melhor que esteja o lugar que ela está, sempre vai querer voltar. E Deus está falando: volta, mas ele não consegue. Volta, mas ele não consegue. Ele não tem paz, ele não tem força. A segunda coisa que impede a morte, porque sobre a vida dele tem uma ameaça. Tem alguém que diz: se você voltar, eu vou matar você. E quando a pastora me ligou e perguntou se eu poderia estar aqui, Deus me deu essa mensagem para pregar para vocês. Eu só sentei ela hoje e montei ela hoje para estar aqui compartilhando. Mas eu estou mais ou menos 20 dias, 15 dias com essa mensagem no meu coração. Porque escute, irmãos, as coisas têm limite. Você não pode continuar sendo conhecido como alguém que Deus tem um plano na vida e não consegue viver. Você não pode, irmão, ser conhecido como alguém que desde o ventre da mãe, desde o seu nascimento, tem tudo para dar certo, mas não consegue dar. Essas coisas têm limite. E aí a gente vê que Deus vai provar que está com ele. Gênesis 32, 1. Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: esse é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó tinha medo, mas deu um passo. Estava inseguro, mas iniciou a jornada. Não era do jeito que ele queria, mas ele começou. E lá na onde ele ouviu essa palavra, ele só tinha uma promessa de que Deus dizia que estaria com ele. E talvez hoje seja esse passo que você precisa dar. A única coisa que você tem é o fato de Deus falar que vai ser com você, que vai estar com você, que vai caminhar do seu lado, que vai pegar pela sua mão. Mas você não tem conseguido sair do lugar que você se encontra. Mas olha só o que Jacó faz. Mesmo tendo pecado lá atrás, mesmo tendo sido ameaçado de morte, ele começa a deixar o medo de lado. A Bíblia vai mostrar que Jacó está caminhando com insegurança, mas ele está caminhando. A Bíblia vai dizer que Jacó está caminhando com medo, mas ele está caminhando. E aí a gente vê a graça de Deus se manifestar sobre a vida dele. O texto está dizendo que os anjos do Senhor vieram se encontrar com ele, apenas para provar que aquilo que Deus disse lá atrás era realidade. E o Deus que disse que um dia estaria junto, continuaria junto ao lado dele. Eu tenho algo da parte de Deus para falar para você. Essa é noite de dar o primeiro passo. Porque é no teu primeiro passo que Deus vai trazer as confirmações. É no primeiro passo que você vai ver o cumprimento das promessas. Ah, pastor, mas sabe o que é? Sei. Você não vai contar nenhuma novidade para nenhum dos seus líderes. Todos eles tiveram as mesmas experiências e inseguranças que vocês. Mas se hoje são seus pastores e líderes, é porque eles tiveram a coragem de dar o primeiro passo. Pastor, mas eu estou inseguro. Está inseguro, mas se levanta e vai. Pastor, mas eu estou com medo. Mesmo com medo, se levanta e vai. Mas pastor, eu não estou vendo nada diante de mim. Comece a andar mesmo sem enxergar nada, porque Deus vai abrir os seus olhos para mostrar que a promessa dele sobre a sua vida é verdadeira. Tem alguém que recebe essa palavra aqui hoje, nessa noite? Eu estou em nome de Jesus dizendo para você e para a tua vida: Deus vai abrir o céu, Deus vai abrir o mar, Deus vai abater o inimigo apenas para provar que ele está com você. Se um anjo ou dois não for necessário, ele vai enviar um exército ao teu encontro para provar que ele está do teu lado. A minha vida é de mentiras. Está na hora de viver verdades. A minha vida é de enganos. Está na hora de ser fiel. A vida inteira foi pelas minhas forças. Está na hora de depender das forças de Deus. Diga para alguém que está do teu lado: Deus vai provar que está com você.
Se ele não der glória, aperte a mão dele, olha nos olhos dele e diga: Deus vai provar que Ele está com você. Ainda que todas as circunstâncias sejam desfavoráveis, Deus vai provar que Ele está com você. Ainda que você tenha a ficha mais suja entre todos aqueles que estão aqui, Deus está dizendo: eu apago a tua transgressão, eu lanço no mar do esquecimento o teu pecado, e eu vou provar que eu estou com você. Eu acho que você não está entendendo. Deus quer quebrar cadeias aqui hoje nessa noite. Deus quer trazer libertação aqui nesse lugar. Deus quer preencher corações com a sua presença. Deus vai provar que Ele está com você. Vai! Gênesis 32, 24, Gui. Jacó ficou sozinho. E um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo que esse não podia com Jacó. Vendo que esse não podia com Jacó. Tocou-lhe a articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Olha só, o toque de Deus não deixa a gente igual. Jacó chegou andando normalmente, saiu mancando pro resto da vida. Mas andar mancando não é andar dando mancada. Então, o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? E a nossa vida chega nesses embaraços que nós precisamos realmente segurar as bombas que nós deixamos armadas por aí. A vida inteira ele quis o lugar do outro, ele quis o nome do outro, ele quis a posição do outro, ele quis a primogenitura do outro, ele mentiu, ele enganou por isso, e agora ele está lutando para ser abençoado. Irmãos, essa luta não é nova. Essa é a luta dele desde o ventre da sua mãe. O que está diferenciando agora é quem está diante dele. Ele cansou de andar por aí e não viver aquilo que ele queria. E aí vem uma pergunta derradeira: como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então o Senhor, o homem, disse: não se chamará mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E aqui eu vejo uma oportunidade incrível que Jacó está tendo de Deus mudar a sua condição. E a gente não pode mais olhar, irmão, o encontro com Deus pensando que a nossa vida vai continuar a mesma. Nós precisamos entender que encontro com Deus é transformação de vida. Ah, mas pastor, não tem mais pastor. Jacó só consegue essa transformação porque ele diz: sou esse cara aqui. E eu não estou aqui para saber, irmão, o que você faz de bom aqui em cima. Essa não é a proposta de Deus para a nossa vida. Quando Jesus, visto por um homem como um homem, ele é questionado: bom homem. Ele fala: por que me chamas bom? Sendo que não há nenhum homem bom. Bom é um só, que é Deus. Então não são os nossos talentos que faz com que Deus ministre a liberdade sobre a nossa vida, mas são os nossos fracassos. Apresentar Jacó nesse momento para qualquer pessoa é apresentar um histórico de decepções e fracassos. Porque se você não percebeu, o começo do texto diz assim: Jacó ficou sozinho. E eu te pergunto, o que adianta ter 2 mulheres e estar sozinho? Ter 11 filhos e estar sozinho? Pastor, não é 12? Não, calma, vai chegar nessa história aí. O que adianta a gente ter rebanhos e estar sozinho? O que adianta a gente ter as coisas e não desfrutar delas? O
O que adianta as pessoas olharem para a nossa vida e falar: uau, olha o que ele tem, olha o que ele faz, olha para onde foi. Mas sempre no final das coisas acabamos sozinhos. E eu li a história de Jacó para poder falar para vocês hoje que desse dia em diante Jacó nunca mais ficou sozinho. Por que ele está sozinho nesse momento? Por causa do fracasso da sua história. E ele não está tendo vergonha. Por que ele queria primogenitura para dizer: eu sou o primogênito? Por que ele queria a bênção para dizer: não, eu sou o abençoado, o herdeiro de tudo aquilo que Deus deu a Abraão e a Isaac, também Deus deu a Jacó. Era isso que ele queria, mas agora ele está lutando com Deus. E ele está dizendo: olha, a minha vida é essa porcaria aqui, ó. Mas eu não vou te deixar. Eu não quero mais ser isso. Lutei a vida inteira para ser, mas me cansei porque lutei a vida inteira da forma errada. Ele abraça Deus e não larga. Você acredita, irmãos, em gestos proféticos? Eu me lembro de um dia que eu estava num culto, e eu estava tão envolvido pelo culto, tão envolvido, que o pregador virou assim e falou assim: irmãos, pega essa palavra e não perde. E aí eu peguei. Aí eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer com essa palavra? Eu comi. E aí um irmão estava do meu lado e ele falou: Haroldo, pelo amor de Deus, você está chapando, cara, você comeu a palavra. Eu falei: eu comi a palavra, irmão. A Bíblia diz que o menino comeu o rolo da lei. Eu comi a palavra, eu não posso perder isso. Final da história, ele morreu e eu estou aqui. Literalmente, ele morreu, estou falando sério para vocês. Ele perdeu a vida, ele não conseguiu ser liberto. E eu comi a palavra. Mas você acredita nisso ou não? Jacó abraçou o Senhor e falou: não vou te largar enquanto eu for esse homem. Abrace aí o Senhor aí, Ele está aqui. Ainda tem gente que crê, glória a Deus. Segura Ele aí. Feche os seus olhos e diga: Senhor, hoje é a noite. Hoje é o dia. É nesse culto que eu apresento somente as decepções da minha vida. Mas o que a gente vê Deus fazer diante da história de fracasso é mudar a condição de Jacó. Você chegou chamando Jacó, mas hoje mesmo eu te faço Israel. Hoje eu transformo sua vida. Hoje eu troco o teu propósito de coração. Hoje eu restauro e restituo a tua vida. E eu quero profetizar em nome de Jesus que existe uma avalanche, uma onda de poder de Deus aqui hoje sobre as nossas vidas. Eu acredito naquilo que prego, porque prego a palavra que transformou a minha vida. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus está mudando condições de pessoas aqui hoje nessa noite. Ah, mas é só o fracasso dele, não importa, entrega o teu fracasso com intensidade. Ah, mas é só o pecado que ela tem para apresentar. Deus está querendo um coração sincero hoje, nessa noite, porque Ele só vai poder trazer liberdade a sinceros aqui nesse lugar. Mas eu profetizo mudança de nome e circunstância, quebra de cadeias e prisões, mudanças até de nome se for necessário. Sim, profetizo mudanças de nome aqui nesse lugar. De hoje em diante não será mais chamado pelo apelido ou pelo vulgo, vai ser chamado pelo nome, porque desde antes de você ser feito no ventre da tua mãe, Ele te escolheu, Ele te santificou e Ele entregou você como profeta às nações. Você não é um profeta sem nome, você tem identidade, você tem história, você tem chamado. Ele vai mudar a tua identidade, Ele vai mudar a tua condição. E eu encerro aqui em Gênesis 33:1. Se o louvor quiser subir, por favor.
Jacó recebeu uma direção de Deus, mas teve medo. Deus falou que estaria com ele, mas ele teve. Mas mesmo com medo, ele deu o primeiro, iniciou a sua jornada. E o que é interessante é que Gênesis 33:1 vai colocar diante de Jacó tudo aquilo que ele não queria ver. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que 400 homens. Quantos homens? Poxa, se fosse só eu e ele no mano a mano ainda dava. Mas 400 não. Eu estou até mancando agora depois do encontro, mas 400 não tem como. E aí a gente vê um Deus que surpreende a nossa vida de maneira brilhante. Então repartiu os filhos, Lia, Raquel, suas 2 servas. Isso ainda é medo. Pôs as servas e os filhos à frente, Lia e seus filhos atrás, Raquel e José por último. Lembra que eu disse que não tinha o Benjamim aí? Fica ele, Raquel e José. E olha só o que o texto diz: que Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Antes da transformação, morte. Depois da liberdade, reconciliação. Existe um trecho do texto que eu não coloquei aqui, que diz que Esaú pergunta: mas meu irmão, o que são essas coisas? Para que você está mandando isso? Não é que esquece isso, por favor. Nós estamos reconciliados no Senhor. Mas sabe por que está havendo reconciliação? É porque Deus vai pagar a conta do devedor. Vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Só está havendo reconciliação porque Deus está pagando a conta do devedor. Você pode estar esperando um olhar fulminante ainda hoje, nessa noite, quando encontrar você, por causa da falha que você cometeu, do erro que você praticou. Mas olha o que Deus está falando: essa é a tua verdade, amém, então estou pagando a tua conta hoje. Você não deve mais nada, e a gente começa uma nova história daqui pela frente. Eu estou pagando a tua conta, a tua dívida agora é minha, diz o Senhor. Não foi isso que eu li em João 8:36? Se verdadeiramente o Filho libertar, você estará livre. E agora Jacó é alguém que está com a conta paga. Diga para alguém que está do teu lado: Deus está pagando todas as tuas contas, todos os teus débitos. Ele está pagando todos os teus boletos, todas as tuas transgressões. A tua vida de mentira está ficando para trás, a tua vida de pornografia está caindo por terra. As contas que você devia para as pessoas, Deus se levantou do trono para pagar todas as tuas contas. Você não deve mais nada. Você não deve mais nada. Eu vou repetir até você dar um salto dessa cadeira e entender o que Deus está falando. A cédula que era contra você, ela foi rasgada e pregada na cruz do Calvário. Deus pagou tua conta e Ele está promovendo reconciliação. Aquilo que estava longe, Ele está trazendo de novo para perto. Aquilo que era impossível está se tornando realidade. Mas só para mim não fugir da mensagem, aquele projeto antigo, aquele sonho que ele carregou o tempo inteiro quando ele estava na casa de Labão, aquele desejo que ele tinha de olhar para o seu pai, para sua mãe, ver o seu irmão, se tornou possível. Deus levou ele até lá, mas ele só conseguiu viver isso porque ele assumiu quem ele era. Não tem conta paga de quem não reconhece dívida. E aí eu pergunto: tem algum devedor aqui
que hoje precisa sair desse lugar com as contas pagas? Tem alguém aqui que está cansado dessa vida? Porque até tem uma coisa ou outra, mas não consegue ser o que é para ser. Que Deus está insistindo em dar uma direção para você, mas você não consegue andar. Que Deus está dizendo de todas as formas: eu sou contigo. Mas nem Deus falando que é com você, você consegue ir. Ó, eu quero me entregar a Ti. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, rabadagassuri bicanda labachúria. Arabandore badaiada gassuri bicanda labadaia suri bicandarabia. Ah, Senhor, eu não quero só me emocionar. Eu não quero, Senhor, só me emocionar. Não é esse o desejo do meu coração, Senhor. Eu não quero só emoção. Eu quero, Senhor, restauração. Eu quero, Senhor, liberdade. Eu quero, Senhor, viver o que o Senhor tem para a minha vida. Não tem conta paga de quem não reconhece dívida. E se existe alguém aqui hoje que está cansado dessa vida velha, que o pecado e a morte têm dado a você aprisionado, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Todos vocês que querem deixar a história do Jacó para trás, mas que querem se tornar o Israel de Deus, ele está aqui hoje nessa noite. É a noite da sua luta, é a noite do seu confronto, é a noite do embate, é a noite da peleja, é a noite de você agarrar Ele e não largar mais. Se você quer ter as suas contas pagas hoje nessa noite, saia do seu lugar e vem. Saia do seu lugar e vem. Saia do seu lugar e vem. Saia do seu lugar e vem.